Olá, eu sou a Milena da Silva Cooper, estudante de Pedagogia pela Universidade Federal do Pampa, Unipampa, Polo Rosário do Sul. E essa é a minha experiência como docente no estágio 2, Ensino Fundamental. Começando por conhecendo a escola. A escola é municipal de ensino fundamental Barão do Rio Branco, localizada em Rosário do Sul. E por conta da Covid-19, nós não pudemos ter o estágio convencional na sala de aula, tivemos que fazer remoto. Foi em dupla, eu fiz com a minha colega Gabriela. Nós tivemos contato através de um e-mail, em seguida foi nos mandado o projeto político-pedagógico e o regimento escolar. Eu já tinha tido contato com o PPP antes, então eu sabia o que poderia observar ali, que foi a metodologia utilizada, a avaliação, os projetos ao longo do ano letivo, os eventos escolares, o objetivo geral, objetivos específicos, a filosofia da escola, quantos alunos nós teríamos. Esse tipo de informação que numa conversa talvez pudesse ficar perdida essas informações. O que eu observei e eu gostei bastante foi as competências da escola, que são saber, fazer, ler e conviver. Sempre abrangendo de maneira interdisciplinar essas competências e valorizando muito a bagagem de conhecimento trazida de casa do aluno, o que é importantíssimo. Depois disso, conhecendo a turma. A turma que foi escolhida para mim e para minha colega foi o 4º ano, turma 41, da professora Rosane Pazeto. Fomos adicionadas no WhatsApp da turma, depois de uma conversa por videochamada pelo Google Meet com a professora regente da turma, que falou sobre o diagnóstico da turma, quantos alunos, se tinha algum aluno diagnosticado, quais conteúdos estavam sendo trabalhados no momento, e constou que após uma conversa com os pais dos alunos, optaram por ter a aula através do WhatsApp, pois a maioria dos alunos não tem contato com o computador, notebook, para acessar o ambiente AVA virtual de aprendizagem, e uma aula síncrona também não seria viável, pois dependem dos celulares dos pais. Por isso, fomos adicionados no WhatsApp, fomos apresentadas, e em seguida tivemos contato apenas com a metodologia que a professora usava no aplicativo. Porque em seguida que a gente começou as aulas, o estágio, as aulas presenciais estavam voltando, então o grupo foi fechado, os pais não podiam mais mandar mensagens. E isso foi 1º de setembro, só 1º de outubro que fomos ter contato realmente com a turma, aplicando a nossa primeira aula. Foi decidido junto com a professora que eu e a minha colega, uma semana antes de aplicar a aula, íamos perguntar qual conteúdo poderíamos dar naquela semana, e toda quarta-feira de manhã seria aplicado. Dado isso, o que foi esperado é que os alunos nos retornassem com as atividades feitas, o que não aconteceu. Então, o Conhecendo a Turma, a gente na verdade conheceu o número de alunos e a metodologia da professora, porque os rostinhos deles e infelizmente a gente não teve esse contato um pouquinho mais próximo com eles. Os desafios de um ensino remoto é justamente isso. Não vermos os alunos, não sabermos se eles estavam aprendendo de verdade, porque foi pouco retorno dos pais. A professora tinha pedido para nós aplicar apenas 2 atividades que eles pudessem imprimir e outras 2 atividades que eles pudessem fazer no próprio celular. Então essas são fotos de vídeos que a gente mandava explicando o conteúdo, eu e a minha colega. Depois as atividades que eram impressas e sempre uma pesquisa ou um joguinho pelo celular. Mas o principal desafio foi esse. Não saber se eles estavam compreendendo o que a gente estava aplicando. Aqui são algumas fotos que a gente recebeu, pouquíssimas fotos de alunos. Aqui podemos observar que algumas atividades eram feitas por aplicativo de edição de fotos direto pelo celular, então nem a letra da criança a gente acabou conhecendo de alguns deles. Experiência como pedagoga nesse estágio. Bom, eu sabia uma maneira de dar aula e depois desse estágio eu descobri outra. Essa é a frase que define
o meu estágio. Porque o que eu conhecia pelo magistério era algo quadro, folhinha, alguma atividade lúdica, e era isso. Mas com todo esse momento delicado da pandemia e como a educação e o ser humano é adaptável ao momento em que se vive, tivemos que mudar totalmente o conceito de educação. O lado bom é que usamos bastante a tecnologia ao nosso favor, o que antes, embora fosse totalmente importante, também o uso da tecnologia na sala de aula, agora se fez muito mais importante, porque era a ferramenta utilizada para ter contato com os alunos. Então a tecnologia a nosso favor foi algo bom que esse momento nos trouxe. O lado ruim é que o isolamento, o distanciamento, a falta de estar na escola deixou uma lacuna enorme na educação, e nós observamos isso na nossa turma, porque era de um 4º ano, mas a professora chegava a dar atividades do 2º ano para eles. Então, é algo que futuramente vai ser complicado de se reajustar. Essa defasagem vai demorar bastante para mudar a situação. E é isso. De uma maneira breve, eu queria agradecer pela oportunidade de poder realizar o estágio nesse momento, porque essas experiências eu vou levar para o resto da vida e foram extremamente importantes, significativas, proveitosas para minha carreira profissional, porque me abriu um leque de maneiras de educar, não somente aquele quadro de exponencial, folhinha, como eu havia dito. Há tantas outras maneiras de educar, de ensinar uma criança, de plantar uma sementinha nela. Eu sei que o pouco tempo em que eu estive com eles, com certeza eu devo ter deixado uma marca, assim como eles, apesar de eu infelizmente não ter tido a sorte de ver e conhecer os rostinhos deles, com certeza eles deixaram uma marca comigo. E esse é o bom da educação, é essa parte gratificante de saber que tu fez a diferença. O mínimo que tiver feito já é um grande passo. Tanto para o professor que também está aprendendo ali, ensina e é ensinado, quanto para o aluno que está justamente ali para aprender. Muito obrigada e é isso.